Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Física Minuciosa. Se você não é inscrito, se inscreva, né? E se você gostou desse vídeo, do conteúdo deste canal, né, se inscreva e compartilhe, né, com sua amiga ou seu amigo que está estudando para provas que têm questões de física. Então, bora lá, ó. Questão de número 24. Diz o seguinte: o princípio da conservação da quantidade de movimento estabelece que, quando um sistema é isolado, sem interferência de forças externas, a quantidade de movimento total e inicial dos objetos antes de uma colisão é igual à quantidade de movimento total final dos objetos após a colisão. A respeito desse princípio, analise as assertivas, né, ou as afirmações a seguir. Antes de nós fazermos isso, eu quero apresentar algumas informações deste pequeno texto aqui, ok? Então vamos lá. Muito bem, é o seguinte, olha, temos dois objetos, 1 e 2, né? E a velocidade do objeto 1 é v1 e eu chamei de A porque é antes da colisão, tá? Então os dois estão se movendo para a direita. Neste caso, né, a quantidade de movimento do objeto 1, né, antes da colisão é Q1A, que é a sua massa multiplicada pela sua velocidade, e da mesma forma, né, para o objeto 2. Agora, a quantidade de movimento do sistema antes da colisão é a soma, né, das quantidades, né, de movimento dos objetos 1 e 2. O mesmo acontece, né, após a colisão. Né? Agora, a velocidade do objeto 1 é v1d, né, indicando que a sua velocidade após os objetos colidirem, da mesma forma para o objeto 2. E agora, os momentos, né, ou as quantidades de movimento dos objetos é dado por essas equações, e a quantidade de movimento do sistema após a colisão é dado pela soma, né, dessas expressões aqui. Como o sistema, né, que a gente está considerando, ele está livre de forças externas, então o momento antes da colisão ele é igual ao momento após a colisão. Ou seja, existe a conservação da quantidade de movimento do sistema, né? Então, QA é igual a QD. Beleza? Tudo isso para ilustrar aquele pequeno texto, né, que foi apresentado antes das assertivas. Ok? Agora nós iremos analisar de fato as assertivas. Muito bem, vamos analisar a assertiva ou afirmação de número 1. Diz o seguinte: se duas bolas de bilhar realizam uma colisão mecânica, o impulso de forças externas, como o atrito, sobre cada bola pode ser desprezado em razão da curta duração de interação entre elas. Portanto, essa é uma situação na qual o princípio da conservação da quantidade de movimento pode ser aplicado em sua análise. Bom, então vamos, né, analisar ela. Primeiro, para analisar essa assertiva, nós usaremos o teorema do impulso, que diz o seguinte: o impulso da força resultante sobre um sistema é igual à variação da sua quantidade de movimento. O sistema nosso aqui são as duas bolas de bilhar, né? E a variação da quantidade de movimento é justamente a quantidade de movimento do sistema após a colisão menos a quantidade de movimento antes da colisão. Então tá aqui, ó. O impulso da força resultante é igual à variação, né, da quantidade de movimento do sistema. Porém, o impulso da força resultante é a força resultante multiplicada pelo intervalo de tempo em que essa força agiu sobre o sistema, né? Conforme eu deixo expresso aqui para você. Então, olha, como a interação entre as bolas é muito curta, a gente pode ignorar então a força resultante. Então, aqui agora é zero, zero multiplicado por ΔT é zero. Então, o lado esquerdo dessa equação é igual a zero. Então, a gente, né, passando esse termo para cá, ele passa positivo, né? Então, obtemos que a quantidade de movimento antes da colisão é igual a depois, ou seja, existe a conservação da quantidade de movimento. Então, a assertiva está, né, correta. Vamos analisar agora, né, a assertiva 2, ou afirmação de número 2. Se, durante reparos na parte externa de um veículo espacial, um astronauta se desprender do veículo, ele só conseguirá retornar se tiver em mãos um objeto que possa arremessar no sentido contrário ao do veículo.
em razão do princípio da conservação da quantidade de movimento, o astronauta irá se movimentar no sentido contrário ao do objeto arremessado, ou seja, se movimentará no sentido do veículo espacial. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos considerar, né, que o astronauta, representado por A, o objeto O e a nave, né, espacial N, estão longe de campos gravitacionais, né, ou seja, estão longe de planetas e estrelas. Tá? Então está aqui, né, antes do astronauta se desprender, né, a navezinha. Então está aqui o momento em que ele se desprende e para voltar para a nave, né, ele lança o objeto no sentido contrário ao da nave. Então ele recebe um impulso, né, na direção do movimento da nave, como eu ilustro aqui. Então olha só, o que acontece? Né? Por que isso acontece de verdade, né, longe de campos gravitacionais? Quando ele lança O, né, ele exerce uma força, né, sobre o objeto e em reação, né, ou seja, a terceira lei de Newton, o objeto exerce uma força contrária, né, sobre o astronauta. Então tá aqui, ó, a força do astronauta sobre o objeto, né, e a força do objeto sobre o astronauta, ok? Matematicamente, né, as duas forças elas são iguais, porém possuem sentidos contrários. Então a gente pode escrever que FAO é igual a menos FOA. Quando a gente passa esta grandeza para o lado esquerdo, ela se torna positiva, então nós temos a soma das forças que é igual a zero. Né? Vamos lembrar de uma informação importante, que a força resultante, né, sobre um determinado corpo é a variação da sua quantidade de movimento dividido pelo intervalo de tempo. Então, olha, a gente pode adaptar, né, para cada um dos corpos, né, ou seja, para o astronauta e para o objeto. Seguinte, olha, a força resultante sobre o objeto é apenas a força que o astronauta exerce sobre ele. Né? Então, FAO é igual à variação da quantidade de movimento do objeto dividido pelo intervalo de tempo. Delta QO é a variação da quantidade de movimento do objeto antes, né, de ser lançado, aliás, depois menos antes dele ser lançado. Então tá aqui, ó, certo? E o intervalo de tempo repetir e a mesma forma nós vamos fazer para o astronauta, né? Então a única força resultante que age sobre ele é devida ao objeto, né? Então FOA é igual a variação da quantidade de movimento do astronauta dividido pela variação do tempo. Então, essa variação, né, aqui, ela é após ele lançar o objeto menos antes de lançar o objeto. Então, está aqui. Então, a gente vai inserir essa informação aqui, certo? E essa aqui nesta equação. Então, está aqui, ó. Beleza? Olha, o ΔT é denominador comum, então eu posso colocar ele como sendo 1. Aliás, eu posso considerar isso aqui como sendo esse fator, 1 sobre ΔT, multiplicado por isso aqui. Ó, tá? Veja o seguinte, eu vou colocar esse aqui próximo desse aqui, tá aqui. E esse aqui junto com esse aqui, ó, só que com sinal externo, né? Porque quando esse sinal entra, fica esse aqui novamente, né? Essa soma a gente pode considerar justamente como sendo a quantidade de movimento do sistema formado pelo astronauta e objeto, né, após eles lançarem após o arremesso, né, desse objeto. Então, como sendo a quantidade final de movimento do sistema, e essa aqui como sendo a quantidade inicial do sistema. Né? Então, quando a gente passa esse aqui para cá, né, a gente obtém essa relação aqui. Ó. Então, olha, de fato, o princípio da conservação da quantidade de movimento, ele acontece nessa situação, né? Então, portanto, a assertiva é verdadeira. Muito bem, por fim, vamos analisar a assertiva de número 3. Tá? Uma bala de massa de 50 gramas disparada por uma arma de fogo atinge um bloco de madeira de massa de 5 kg suspenso por um fio flexível, mas não o atravessa. Então, está aqui a situação. Tá? Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, se, em razão do impacto, o bloco elevar-se a 50 centímetros no ar, então a velocidade da bala ao atingir o bloco era de 630 metros por segundo. Então, vamos
determinar a velocidade inicial da bala e verificar se é isso, tá? Então está aqui a bala indo em direção ao bloco. Nessa situação, o bloco está parado e a bala está em movimento. Então, a quantidade de movimento do sistema é igual à quantidade de movimento da bala. Então, ó, tá aqui, ó. Beleza? Massa da bala, velocidade dela. Então, o Bzinho é bala e B maiúsculo bloco. Situação 2. É justamente quando a bala entra no bloco. Então, eles vão começar a eles vão iniciar o seu movimento. Então, nessa situação 2, o conjunto possui velocidade. Então, a quantidade de movimento do sistema é a soma das massas vezes a velocidade do conjunto, né, que é Q2. A partir das situações 1 e 2, né, como o momento se conserva nessa situação, né, pois a gente está desconsiderando forças externas agindo sobre eles, como por exemplo a resistência do ar, né? Então, a quantidade de movimento se conserva, então Q1 é igual a Q2. Então, está aqui. Agora, eu vou passar a massa dividindo a massa da bala, então a gente obtém essa expressão aqui. Olha, nós temos que determinar V2 para encontrar V1, e é o que faremos a seguir. Ainda na situação 2, como o conjunto inicia o movimento, então ele tem energia cinética, que é esse aqui, ó. É meio da massa do conjunto é a velocidade do conjunto ao quadrado. Situação 3 é justamente quando o bloco está a 50, o bloco e a bala, né, está a 50 centímetros do solo. Tá aqui, ó. Então, nessa situação, né, que é a situação de número 3, né, situação de número 3, o sistema possui energia potencial gravitacional. Então, é a massa do conjunto vezes a aceleração da gravidade e a altura, né, em relação à superfície terrestre. A partir das duas situações, o que acontece? Agora, a gente está usando agora a lei da conservação da energia. Então, inicialmente só tem energia cinética e depois só tem energia potencial e a gente iguala essas energias. É isso aqui, ó. Então, energia cinética, energia potencial, as massas se cancelam, então obtenho só isso. Passo 2 multiplicando e em seguida eu extraio a raiz. Agora eu tenho V2. Eu vou inserir nesta fórmula que nós obtivemos anteriormente, tá? Então, nós obtemos aqui, ó. O que acontece? A massa ela é dada em gramas, então aqui eu já converti para quilogramas, né? A massa do bloco já está em quilogramas, e a altura que está em centímetros, né? A questão nos forneceu em centímetros, converteremos para metros, tá? Tá aqui, e vamos inserir essas informações aqui nesta equação. Então, a gente obtém isso aqui, ó. Quando você resolve tudo isso, a gente obtém que a velocidade da bala inicialmente é 319,4 metros por segundo. Portanto, a assertiva é falsa. Bom, resumindo, obtivemos que as assertivas ou afirmações 1 e 2 são verdadeiras, né? E a última é falsa. Então, a única alternativa correta é justamente a letra D, ó. Então, vou até marcar aqui, ó. Certo? Então, a letra D é a única alternativa correta.